Os famosos que não fizeram holding. Holding é coisa de rico. Você com certeza já ouviu essa frase. Ou até pensa assim, e se eu te contasse que tem muito milionário que não fez holding familiar? Tem alguns bem famosos que você não vai nem acreditar. Então segue comigo que eu te conto. Tabu é uma das maiores barreiras para a construção de uma holding familiar. Tem gente que trava, porque o assunto é muito complexo. Tem gente que não encontra um especialista. Tem família que rejeita a ideia. Um dos casos mais famosos e recentes é o do Gugu Liberato. 300 milhões em patrimônio declarado, mulher e 3 filhos e 5 sobrinhos. Com um valor desses, vocês apostariam que o Gugu tinha toda uma estrutura de planejamento sucessório robusta, sofisticada, com várias empresas que concentrariam o patrimônio da família. Quem imagina que ele ia deixar tudo isso terminar numa batalha judicial e um inventário para arrancar 10, 20% de tudo que ele construiu na carreira dele? Pois então, fato é que ele não fez. Não fez nada? Fez, né? Fez um testamento. E aí no testamento ele deixou 75% do patrimônio disponível dele para 3 filhos e 25% para os 5 sobrinhos. Não incluiu a mãe dos filhos dele, que, se sentindo no seu direito, né, entrou com um pedido de reconhecimento de união estável e de anulação do testamento e ainda pediu para entrar no inventário do Gugu. Ela se habilitou ali. Aí apareceu a notícia de um tal de contrato de criação de filhos do Gugu. A história de que ele pagou para ela morar nos Estados Unidos, aí apareceu o rapaz dizendo que era namorado dele, pedindo união estável. Até o Ministério Público brasileiro entrou em cena para impedir que a filha do Gugu, que mora nos Estados Unidos, tem lá seus 15 anos, comprasse uma Porsche. Você imagina isso? Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu queria saber a opinião de vocês. Escreve aqui embaixo nos comentários qual foi o ponto mais interessante que você achou dessa história do Gugu até agora. Outro caso de celebridade que foi mal assessorada, no mínimo. Ou até mesmo tomou uma má decisão, né? Porque às vezes a pessoa é até bem assistida, só que a decisão é dela no final, né? Chico Anísio foi um dos maiores humoristas da história do nosso país. Foram 65 anos de carreira. A gente não tem nem ideia quanto tempo de trabalho é isso. Em 2012 ele foi embora. E a gente está em 2022, o inventário dele ainda está longe para acabar. Ele fez algum planejamento sucessório? Fez. Um testamento. Só que ele excluiu um dos 8 filhos, aquele que era o seu boneco da escolinha do professor Raimundo. Quem lembra dos anos 90, quem viveu aquele começo de década, ou imitava ou ria do seu boneco. Esse testamento foi anulado, claro. Não pode excluir o filho, acaba infringindo a legítima. Então, 10 anos depois da morte do Chico Anísio, existe uma dívida global de mais de 7 milhões de reais, que incluem débitos com o Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, onde ele se tratou até o falecimento dele. Aí tem honorários médicos, condomínio, impostos, outras despesas, enfim, o patrimônio que ele deixou declarado era de 4 milhões. Virou agora uma dívida de 7 milhões. Os filhos vão herdar essa dívida? Eu acho pouco provável, até porque o inventário está sendo realizado. Mas a grande herança que infelizmente foi deixada para eles foi a falta de um planejamento sucessório bem feito. A gente tem vários outros exemplos de famosos que nos preocuparam em fazer um planejamento sucessório decente. E tem do escritor Nelson Rodrigues, aquele lá que eu falei que inventou o termo complexo de vira-lata. Os escritores Guimarães Rosa e Cecília Meirelles, que também era jornalista, e até mesmo Tim Maia. Pois é, pessoal, essa história não foi para o filme, mas até hoje, quase 25 anos depois da morte dele, os 2 filhos dele, um deles de sangue e o outro de criação, só que esse de criação nunca foi registrado como seu filho. Eu nem imagino o quanto que essa briga dos 2 irmãos deve ser dolorosa para a mãe deles, que até já falou isso na imprensa algumas vezes. Nesse caso, eu mesmo tenho dúvidas se um planejamento sucessório, fosse ele simples ou sofisticado, teria dado bons resultados. Se fosse para fazer um exercício de passado que nunca ocorreu, eu diria que ao menos que os irmãos teriam menos motivos para brigar tanto se as coisas tivessem sido melhor organizadas. Será que vale deixar que a próxima geração fique anos e anos brigando na justiça, que os seus filhos fiquem brigando? Se você pudesse prevenir isso, você não faria alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Então, se você gostou desse vídeo, capricha no comentário aqui embaixo. Quer que eu traga mais detalhes sobre a história de herança de alguma dessas celebridades? Tem alguma outra que você lembrou, que você gostaria que eu falasse? Não esquece de dar o like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Ativa o sininho.
Eu conto muito com essa atitude de vocês, para que o canal cresça cada dia mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.